Continuando, então, dando sequência aí à nossa correção, né? Na página 57, tínhamos aqui um cartoon, certo? Que também traz uma reflexão e fala um pouco em relação a essa interação das pessoas com os aparelhos, a tecnologia, enfim. Então inicia falando o seguinte, uma nova leitura. Você leu duas crônicas, uma sobre os impactos da tecnologia na vida das pessoas e outra sobre o uso excessivo do celular no dia a dia. O cartoon a seguir traz uma reflexão sobre outro aparelho que também exerce uma influência sobre o ser humano, a televisão. Observe-o, certo? Então vocês fizeram aí uma análise, né? Se quiserem observar novamente, para a gente fazer a correção dessa questão, dessas atividades. Então, lá na página 58, traziam algumas questões em relação à interpretação desse cartoon. Número 1. O cartoon é um gênero que apresenta uma crítica por meio do humor. Letra A. Qual é a crítica presente no cartoon da página anterior? Então, a crítica feita aqui, certo? É sobre o comportamento do ser humano, né, em relação à televisão, certo? Como que o ser humano se comporta em relação a esse aparelho. Letra B. Explique o humor construído no cartoon. Então, se vocês forem observarem aqui, né, a relação nesse cartoon que foi estabelecida entre o ser humano e a televisão foi o quê? Que conforme aqui, ó, ele no primeiro quadrinho, ele liga a televisão, ó, clique. No momento que ele liga e começa a assistir a televisão, existe uma involução, ou seja, ao invés de evoluir, ele está regredindo, certo? Então, é essa a relação que ele estabelece entre o ser humano e a televisão. Conforme ele assiste esse aparelho, conforme ele assiste TV, ele vai regredindo, né? A evolução vai fazendo o caminho inverso, o caminho contrário. Então, o humor, né, nesse cartoon é quando ele faz essa relação do ser humano com a televisão, que ele está regredindo, e que quanto mais tempo ele passa diante desse aparelho, certo? Mais ele regride. Questão 2. No primeiro quadro aparece a imagem de um homem e a expressão em inglês modern man, cujo significado é homem moderno. Nos demais são apresentadas imagens do ser humano em transformação, todos eles, né, em frente à televisão. Letra A. Qual foi o efeito obtido ao relacionar a televisão a essa transformação do ser humano? Então, o efeito, né, ao relacionar a televisão e essa transformação é que é uma transformação que vai trazer regressão para o ser humano, certo? Porque esse tipo de aparelho, no caso a crítica que ele faz, é que esse tipo de aparelho, o ser humano ele só vai estar recebendo informações, recebendo dados, informações, enfim, sem que ele seja levado a refletir, sem que ele seja levado a desenvolver uma crítica sobre o assunto. Ele só está sendo bombardeado de informações, né? Então, essa aí é a relação que ele faz da televisão. Por isso que ele coloca o ser humano diante da televisão que está regredindo. Porque ele meio que está sendo impossibilitado de pensar, de raciocinar, de refletir sobre um determinado assunto. Por causa dessa influência que a televisão causa nas pessoas. Letra B. A expressão modern man foi empregada para fazer uma referência somente ao ser humano do sexo masculino ou ao ser humano de forma geral. Então, nesse caso aqui, ele está se referindo ao ser humano de forma geral, né? Tanto homem quanto mulher, enfim, a humanidade em si. Letra C. Com que intenção isso foi feito? Né? Então, porque ele se referiu ao ser humano de modo geral? Mas para mostrar que essa questão da televisão, ele afeta a todas as pessoas. Não é só a uma classe específica, a um gênero específico. Não, mas a todas as pessoas do nosso tempo são afetadas pelos efeitos dessa tecnologia, né, da televisão.
Questão 3. Na primeira cena do cartoon, aparece um balão com a expressão clique. Letra A. Explique qual é o som que essa palavra está reproduzindo. Então, ele está reproduzindo o som, né, do botão quando a gente liga a televisão, certo? No caso, quando ele liga diretamente na televisão. Hoje já a gente liga no controle e não faz barulho nenhum, né? Mas essa televisão aqui não é uma Smart TV, é uma televisão de tubo, né? Uma coisa mais antiga. Então, por isso que faz o clique. É tanto que a tela ali, ó, nem era daquela tela plana, né? Então, eles colocaram aqui no cartoon a TV mais antiga, aquelas grandes, enfim, com antena ali e tudo. Por isso que faz o clique. Se fosse reproduzir uma televisão dos dias de hoje, uma Smart TV, enfim, obviamente não faria esse barulhinho, né? Letra B. O que o emprego dessa expressão sugere nesse contexto? Então, quando ele põe ali o clique, certo? Sugere o quê? Que o homem tá ligando a televisão, né? Aqui, ó, nessa imagem, fica claro isso. Talvez, se não tivesse o clique ali, a gente ia ficar, ele tá ligando, tá desligando, o que ele tá fazendo? Né? Enfim, ia ficar poderia ficar uma dúvida, mas assim fica mais evidente de que ele tá ligando o aparelho de televisão. Questão 4. Tanto a crônica, o reinado do celular, quanto o cartoon apresentam uma crítica a um aparelho tecnológico, né? A crônica faz uma crítica ao celular e o cartoon faz uma crítica à televisão. O que há em comum entre esses textos em relação à reflexão a que se propõe? Então, tanto a crônica que a gente leu, né, o reinado do celular, quanto esse cartoon, as duas tratam sobre esse uso excessivo do celular e esse uso excessivo da televisão, né? E provoca, no caso, tanto a crônica quanto o cartoon, elas provocam a reflexão sobre essa alienação que a tecnologia tem nos submetido, né? E essa alienação é nociva ao ser humano. Então, tanto o cartoon quanto a crônica nos levam a essa reflexão, fazem essa crítica. Beleza, pessoal? Então, essa aí foi a correção da atividade de sexta-feira, tá? Façam aí com calma, completem suas respostas, né? Vocês sabem aí que eu sempre bato nessa mesma tecla de fazerem respostas bem completas. Coloquem a reflexão, a justificativa, que eu sei que vocês odeiam fazer, né? O justifique. Mas isso aí é extremamente importante que vocês façam, que façam respostas completas e bem desenvolvidas, para que a interpretação de vocês seja trabalhada, certo? Então, na resposta de vocês, coloquem análise, a compreensão que foi feita em relação ao texto. Então, eu acho que a partir desse vídeo aí, né, que eu fiz um comentário sobre cada questão, vocês podem dar uma complementada aí na resposta de vocês, certo? Então, aproveito aí também para parabenizar vocês pelo compromisso, pela disciplina que vocês estão tendo em fazer as atividades. Continuem assim, certo? Se esforçando, se dedicando, que com certeza aí os frutos serão excelentes, tá? Um abraço, tenham uma boa semana e bons estudos!